Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast, um trabalho de extensão do curso de licenciatura em História, desenvolvido no componente curricular, Laboratório de Docência e Lugares da História. Nesse episódio, vamos conversar sobre a micareta, uma das mais importantes manifestações culturais do nosso estado e da nossa cidade, e refletir sobre seus significados históricos, sociais e culturais. Para essa conversa, temos a honra de receber a professora Miranice Moreira da Silva, que é mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana e doutora em História pela Universidade de Brasília. A partir desse diálogo, vamos pensar a micareta como um verdadeiro lugar de memória e identidade, explorando suas múltiplas camadas e sentidos dentro da história local e nacional. Fique com a gente e aproveite esse mergulho na história viva das ruas. Estamos aqui com a professora Miranice Moreira da Silva, que tem mestrado e graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, em História, e doutorado em História pela Universidade de Brasília. Primeiramente, a gente quer agradecer a senhora por disponibilizar um horário no seu dia para a nossa entrevista, trabalho de extensão, laboratório de docência, e pode se apresentar. Olá, bom dia, né, a vocês e a todas as pessoas que vão em algum momento ouvir esse áudio. Agradecer mais uma vez o convite, a lembrança do meu nome e da minha pesquisa. Dizer que é uma alegria voltar ao UFES, mesmo que não seja de forma presencial, mas de forma remota. Dizer que eu sou de Feira de Santana, acho que isso é importante ressaltar. E isso faz toda a diferença na forma como eu leio a história, como eu leio a cidade, como eu leio as festas, né? Então, esse recorte, esse reafirmar de que eu sou de Feira de Santana, para mim, na pesquisa e na trajetória acadêmica, é importante, né? Eu estou professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, estou distante geograficamente da cidade, mas sempre atenta aos movimentos de feira, das festas, das manifestações. E é isso, meninas. Obrigada a Flávia e a Luísa pela condução, né, já de antemão da entrevista. De nada. A gente, eu queria começar a entrevista perguntando como é que a senhora vê esse trabalho do historiador em pesquisar, em falar sobre as festividades populares. Qual é essa relação entre a história e essas festas? Uhum. Bom, eu vejo que é uma forma de ler o mundo, né? Ler as festas, ler o tempo histórico a partir das festas e o movimento da história a partir das festas é uma possibilidade para mim que permite compreender um mundo para fora dos grandes fatos e dos grandes feitos e compreender como que esse movimento cultural revela coisas que outros momentos não revelam, né? O que é possível perceber do mundo a partir do momento que as pessoas festejam, né? Que eu compreendo a festa como uma linguagem, sendo uma linguagem localizada em um tempo histórico, em um tempo, em um recorte de espaço, né? Acontece em um lugar, em um tempo histórico, com uma relação com as tensões do mundo que ali estão presentes. Pensando em como que as festas são abordadas pelos historiadores, isso é um movimento que vem ganhando força, né? Eu leio que isso vem ganhando força, sobretudo pós anos 80, né? Esse é um tema que já é muito discutido e pensado na perspectiva da antropologia, da sociologia. Eu avalio que a história ainda discute muito pouco as festas como uma discussão mais dentro do campo da historiografia. Mas aí pensar as festas dentro desse movimento histórico que eu falei, né, de pensar como uma linguagem, como uma forma de ler e compreender o mundo, ler e compreender um tempo histórico, uma realidade, a partir deste movimento, desta ação humana, que é uma ação humana do festejar, né? O que é possível ler do movimento da história enquanto as pessoas festejam. Então, eu acho que essa é a relação e o mundo de possibilidades de pensar as festas. Eu defendo que a festa é uma linguagem
e essa linguagem revela sobre o mundo que as pessoas vivem e as tensões que elas estão colocadas. A antropologia, durante algum tempo, dizia que as festas carnavalescas, por exemplo, era a suspensão do mundo, né? E aí eu vou numa contramão, eu digo que a festa não é a suspensão do mundo, eu vou muito pela linha do Bakhtin. É o mundo de uma outra forma. O mundo não rompe com as suas amarras, não rompe com as suas com o seu código de postura de um tempo. Ele só rearticula e reordena durante o período da festa, mas as tensões estão lá. Então, como é que essas tensões e esse mundo se revelam enquanto as pessoas festejam? Essa é a relação que eu percebo entre o objeto das festas para a história, o que é que isso me permite ler sobre o mundo e sobre a interlocução desse mundo que festeja com outros mundos, né? Para quem não conhece o Micareta de Feira de Santana, como você definiria? Quais foram as suas motivações para pesquisar sobre essa festividade? Bom, a micareta ela é conhecida como o primeiro carnaval fora de época, a primeira micareta do país, né? Essa é uma definição muito do senso comum. O que seria essa? É o carnaval fora de época. Eu defino que a micareta ela é uma festa nos moldes carnavalescos, ela é uma festa com características carnavalescas. Só que ela não é o carnaval. Ela acontece fora do período que é o período carnavalesco, e ela tem uma outra relação com, apesar de ter características, ela é uma outra festa. Por que ela é uma outra festa? Porque ela acontece sempre depois da Quaresma, só que ela não tem data definida. Depois da Páscoa, ela pode acontecer em qualquer período do ano. Tanto que tem uma movimentação em feira agora para a micareta ser em setembro. E isso não é um impedimento que descaracterizaria, por exemplo, que a micareta deixaria de ser micareta porque ela aconteceria em setembro. Mas se alguém disser que o carnaval vai acontecer em outubro, não é mais carnaval, já viram a micareta. Então, assim, apesar das pessoas dizerem que é um carnaval fora de época, não, é uma festa nos moldes carnavalescos, que acontece sempre 15 dias após o período de Quaresma, né? E essa festa, ela dialoga muito mais com as tensões da cidade, com as disputas, do que o carnaval, que tem uma data fixa, né? Então, eu caracterizo a micareta como essa festa dos tipos carnavalescos, mas não um carnaval, né? Que é como as pessoas costumam chamar o carnaval fora de época. Qual foi a minha motivação de pesquisa, né? Não tem nenhum fato assim pontual que diga assim, eu sempre quis pesquisar a micareta, isso não aconteceu. Eu acho que é importante para a gente desmistificar a ideia de que o objeto de pesquisa cai no nosso colo e não é um processo de construção, né? Eu estava no segundo semestre, não fazia ideia do que eu ia pesquisar, e eu me matriculei num componente chamado Tópicos Especiais de Bahia, que era o professor Rinaldo, que em algum momento vai ser professor de vocês, e era uma discussão sobre baianidade, sobre coisas que caracterizariam feira, que a gente podia discutir sobre identidade e baianidade. Eu fiquei semanas sem saber o que pesquisar, porque alguém pegou o hino à feira, outras pessoas pegaram a feira, a festa de Santana, e eu sem saber o que pesquisar, até que um dia, no auge do desespero, da inexperiência da pesquisa, eu estava na biblioteca e alguém falou assim, pesquisa a micareta de feira. Aí eu falei assim, gente, mas a micareta de feira, todo mundo já deve pesquisar sobre isso. Deve ser um tema que ninguém mais tem muita paciência para pesquisar. Mas como eu não tenho tema, eu vou. Fui para o Museu Casa do Sertão catar documento. E a importância da ida no arquivo, de pesquisar. E o acervo do Casa do Sertão é maravilhoso, o jornal Folha do Norte. Fui eu pesquisando e achei um monte de coisa sobre a micareta e comecei a escrever um artigo, achando que ia ser só mais do mesmo daquela pesquisa. Quando eu apresento para uma turma que tinha gente do do segundo ao oitavo semestre, as pessoas começam a mostrar surpresa por alguns elementos que eu achava que todo mundo já sabia, né, na pesquisa. E aí eu comecei a perceber que o que eu achava que era tão óbvio não era tão óbvio.
Então, foi nesse momento que veio o desejo de pesquisar mais a fundo sobre aquilo. Se é uma festa que eu, como feirense, já conhecia, todos os feirenses sabem que a festa existe, tem uma relação, sabem contar sobre ela, por que as pessoas não a pesquisavam? E aí eu comecei a engrenar na pesquisa a partir desse momento do por se é algo tão significativo, por que não tem tantas pesquisas sobre? Eu lembro que na época tinha só um material, que era o do Helder Alencar, que inclusive é um inventário que o Helder Alencar faz por encomenda do João Duval, para municipalizar a festa em 1970. O trabalho é um inventário, um trabalho de encomenda, e quando eu acho esse documento, eu falo assim, sim, mas por que queriam tanto municipalizar a festa? É o andar da pesquisa e a curiosidade e as perguntas que vão surgindo que me fazem mergulhar na temática. Então, assim, a minha relação com a pesquisa não é tão romântica quanto algumas outras pesquisas que você não, eu sempre quis pesquisar isso. É um processo mesmo de investigação, de você ser envolvido pelo problema e pelo tema. E porque eu sou ferense, né, gente? Os ferenses adoram falar de si, do seu lugar. Eu tenho curiosidade. Como é que se deu a origem desse termo micareta? Bom, a festa existe antes desse nome de micareta. Pelo menos desde o início do século XX, já existia o que eles chamavam de Pascuela Carnavalesca. E não acontecia só em feira, acontecia em vários lugares, que era Pascuela Carnavalesca, Segundo Carnaval, Pascuelinha, isso está nos jornais, isso tem nos jornais lá. A Pascuela Carnavalesca, o Segundo Carnaval. O que é essa prática? Essa prática é uma prática de depois da quaresma, você festejar. Não tem o sábado de aleluia, o sábado de aleluia não tem um caráter meio que carnavalesco ou tipo, queimar o Judas, não é uma coisa que foge à lógica da Igreja Católica. Essa prática de festejar pós-quaresma, ela é desde a Idade Média, né? Tem a micareme, que é a serração da velha na França, que algumas pessoas relacionam, inclusive, que o nome da micareta tem relação com o termo micareme, e de fato tem, que é uma festa identificada no período medieval. Tinha já essa prática, que é a prática da Pascuela Carnavalesca da Pascuelinha. O que acontece é o seguinte, com a Constituição da 324, a possibilidade de mobilidade entre Feira e Salvador, ela é ampliada. E um setor da sociedade, que é o setor mais privilegiado, saía da cidade para o Carnaval de Salvador e esvaziava do ponto de vista de patrocínio do Carnaval de Feira, porque o Carnaval de Feira era com base no livro de ouro e doações, né? Não tinha dinheiro de prefeitura nem nada. A micareta até 70 também foi assim. Então, Feira não conseguia, dentro de uma lógica, competir financeiramente para a existência do Carnaval em Feira. E aí, em 35, e aí, o que é que as pessoas começam a fazer, sobretudo os carnavalescos que tinham acesso aos jornais? Eles começam, que o Maneca Ferreira era um editor do Jornal à Tarde, inclusive, ele começa a fomentar o que já existia, que era essa Pascuela Carnavalesca. E aí eles fazem um concurso em 37 para renomear essa festa. E aí tinha Micareme, Segundo Carnaval. Eu encontrei o documento, eu acho que na tese eu coloco, eu encontrei um fragmento de um jornal que tem em 35 um concurso para decidir qual seria o nome da festa, se Micareta, se Micareme, se Segundo Carnaval, se Pascuela Carnaval. Eles têm uma lista de nomes. E ganha a micareta. Por que ganha a micareta? Porque é a junção, essa é a explicação de quem lança o nome. É a junção da micareme, que era a meia quaresma francesa, que não era o que acontecia em feira. Em feira não acontecia essa festa no meio da quaresma, era sempre no fim. Então, não era no meio, não era como na micareme. Então, o que eles fazem? Eles pegam o nome da micareme e junta com um adereço carnavalesco, que eram as caretas. As pessoas iam para as festas com as caretas. Aí pegar micareta, que é a referência a essa festa, que é uma festa pós-carnaval, com as caretas que eram usadas durante a festa. E aí tem um concurso entre jornalistas e elege o nome micareta.
O nome micareta é uma eleição entre os jornalistas em 35, para decidir qual seria o nome. E essa decisão do nome, ela perdura até 1940, mais ou menos, 44, que alguns jornais continuam dizendo que é segundo carnaval ou Pascoala Carnavalesca. O Folha do Norte é que começa a colocar, insistir de forma insistente no nome micareta, até que esse nome definitivamente pega. É bem nesse contexto. A senhora já chegou a trabalhar em alguma das suas aulas o tema micareta ou carnaval? Como a senhora conduziu essa atividade? Bom, eu trabalhei muito pouco tempo na educação básica durante a feitura da pesquisa, né? E eu não trabalhava o tema, o tema em si, né? Acho que eu trabalhei 4 anos na educação básica enquanto eu fazia o mestrado. Então, muitas das coisas que eu fazia da pesquisa, eu levava para os estudantes, sobretudo quando a gente estava discutindo o período republicano, né? As reformas urbanísticas da cidade. Então, eu usava muito da pesquisa nisso, mas como um tema de aula, não. E aí eu vou contextualizar por quê. Isso é 2010, 2011, né? A depender do currículo da escola, eu trabalhava em uma escola privada, a flexibilidade do currículo, ela era bastante limitada, você tinha que trabalhar os conteúdos na sequência estabelecida por uma série de concepções curriculares do que é o ensino de história, sobretudo quando esse ensino de história é um ensino de história privado, né, que precisa seguir um roteiro. Então, eu não conseguia fazer com que o tema micareta virasse o tema de aula. O que eu conseguia era trazer as discussões, por exemplo, de construção de cidade, para pensar como é que a gente pode compreender a construção de cidade a partir das festas na nossa cidade. Como que, por exemplo, o fato de o primeiro roteiro da micareta de Feira de Santana ser a Rua da Direita, que numa extremidade tinha a igreja, a catedral, que é a matriz. Sabe onde é a Rua da Direita? A Rua Direita hoje? A Rua Conselheiro Franco, a Rua do Cuca. A Rua do Cuca, a Rua do Cuca, que Cuca é o EFES também. Numa extremidade, no período do início do século XX, você tem a Igreja da Matriz, e na outra extremidade você tem o casarão do Eduardo Frois da Mota. As duas construções ainda existem. A micareta passava por essa rua. Não por coincidência, o nome dessa rua é Rua da Direita, né? É a rua que vai, é a rua símbolo da modernidade, da modernização da cidade, que tem a escola normal à época, que hoje é o Cuca, que tinha o Monte Pio dos artistas, que tinham as filarmônicas, a 25 de Março, a Vitória, a Euterpe. Então, era uma rua modelo. Então, assim, a escolha do roteiro para que a festa passasse dentro do roteiro oficial, não é um roteiro aleatório. Então, assim, quando eu ia trabalhar o período republicano de construção de modernidade, da ideia de modernidade e dos processos de modernização, eu usava sempre o roteiro da rua para pensar como a escolha de determinadas ruas para determinados movimentos trazem significados. Era o que eu conseguia fazer dentro do currículo da modalidade que eu tinha de ensino de história. Na universidade, isso fica mais fácil, porque aí eu consigo ampliar isso para pensar perspectivas de pesquisa, de possibilidades de tema, de análise teórica e metodológica, de pensar outros sentidos. Então, assim, as formas de abordar o tema foram diferentes, tanto na educação básica, enquanto eu trabalhava e pesquisava, quanto na universidade. Mas, assim, eu sempre falo com os meus estudantes, a minha pesquisa, a forma como eu pesquiso atravessa o meu fazer docente. Então, a forma como eu dou aula, seja na educação básica ou na universidade, ela é atravessada por essa experiência de pesquisa, de como é que eu compreendo e estabeleço as relações de possibilidade de pensar a história, né? Seja a história acadêmica, ou seja o conhecimento produzido no espaço escolar. De acordo com o seu ponto de vista, a micareta de Feira de Santana se relaciona com outras manifestações culturais brasileiras e, em um contexto regional, como se dá a expressão da micareta no território baiano? Sim, eu acho que
O diálogo mais rápido e direto é com o carnaval, porque o que estabelece o que é a micareta tem uma relação, apesar, eu falei logo no início que a micareta não é o carnaval, mas ela tem uma relação direta com o carnaval, porque ela tem características muito parecidas, né, na sua prática. Se você for ver se você for recortar a prática, ela é muito semelhante, porque a prática de carnavalizar, ela está, que é você sair, dançar, festejar, nos primeiros momentos, jogar serpentina, jogar pó nas pessoas, das variadas características, tem uma semelhança muito grande em relação à prática. Aos sentidos, isso muda um pouquinho, e a como isso é organizado também. Então, a primeira relação é com o carnaval. Não dá para você desvincular a micareta do carnaval, apesar de serem festas diferentes. Essa é a primeira relação. Tanto que, no início, um dos nomes que eu falei para vocês é que uma das possibilidades era segundo carnaval. É conhecida no senso comum como carnaval fora de época. É um carnaval em um outro tempo, em uma outra temporalidade do ano. Então, a relação direta é com o carnaval. Outra relação com outras práticas é com a igreja. Também não dá para. Por quê? Porque existe um código de postura, digamos assim, que diz que a micareta só pode acontecer depois do período da quaresma, que é um período festivo da religião cristã católica. Então, assim, você não faz a micareta enquanto a quaresma acontece. Então, isso é uma relação. Isso é uma relação de ocupação de quem vai até onde e até onde pode. E essa relação, às vezes, foi conflituosa. Por exemplo, na década de 30, os padres proibiam que as filarmônicas tinham que escolher, ou elas tocam na micareta, ou elas tocam na festa de Santana. Então, algumas filarmônicas eram banidas da festa de Santana porque elas tocavam e ofereciam bailes na micareta. Tinham notícias de párocos, o padre Almica, inclusive, era um que dizia que você não podia servir dois deuses ao mesmo tempo, que o período de carnaval já tinha acontecido, que isso era um desrespeito a voltar à carne seria um desrespeito pós-quaresma. Então, assim, tinha uma espécie de sanções de, se você vai tocar na micareta, se a sua filarmônica oferece um baile micaretesco, você não vai tocar na festa de Santana. Então, tinha isso. Então, é uma outra relação que, às vezes, é conflituosa, às vezes é de negociação. E pensando em como a micareta se relaciona com a região e se coloca nesse mundo, aí não dá para a gente separar o poder da imprensa. A imprensa, a partir da década de 70, e inclusive com a criação da Secretaria de Turismo, que também acontece na década de 70, que também é quando a festa é municipalizada, que tem total relação com o momento político do país, de ditadura, de controle das práticas culturais ao máximo. Você começa a vender a ideia de que feira é a primeira micareta de feira, a primeira micareta do Brasil é gestada nesse período, e a partir desse momento, a cidade é vendida como esse protagonismo, e ela começa, sobretudo a partir da década de 80, a ser vendida como modelo para o resto da região. Estouram as micaretas em década de 80 e 90. Por quê? Porque você constitui um pacote e uma tradição de que é possível carnavalizar o ano todo a partir de uma construção de micareta fora de época, de carnaval fora de época, que são as micaretas. Então, a micareta de feira, a partir dessa invenção, eu estou falando invenção, né, não é de que não existia e alguém foi lá e fez brotar, é de como essa construção de uma narrativa de micareta, ela ganha força com a imprensa e com a Secretaria de Turismo, e ela começa a incentivar que outros lugares da Bahia e da região Nordeste passem a ter micaretas, sobretudo com o pacote do trio elétrico, né? O trio elétrico, a Mamãe Sacode e o Abadá. Você tem esse trio, né? Você consegue transplantar ele com os artistas da Axé Music para qualquer lugar e transformar qualquer lugar, em qualquer período, em micareta. Então, tem essa relação direta com fomentar a organização dessas práticas pós-quaresma nas cidades no formato de micareta. Aí tem Alagoinhas, tem Aracaju, estoura em uma série de lugares as micaretas, né? As micaretas que também são sempre pós a micareta de feira.
A micareta de feira é a primeira cronologicamente, inclusive. Inclusive, mudando para setembro, feira perde esse lugar de a primeira, e a primeira no calendário anual. A partir da sua trajetória na cidade, como a micareta dialogou com os elementos culturais de feira até se tornar uma das manifestações culturais de maior representação em Feira de Santana? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis de responder, porque quando eu vou pesquisar a micareta, ela é muito. A gente não consegue identificar o momento em que ela vira o que ela virou para as pessoas. E aí, por exemplo, a cidade, quando as pessoas vão festejar, muitas pessoas diferentes vão festejar, né? E aí elas levam para esse circuito, seja o circuito alternativo, ou seja o circuito oficial, que tem uma diferença gigantesca de público, né? Quem é que vai para o oficial, quem vai para os circuitos alternativos, que também é uma invenção do pós-municipalização, que é circuito oficial, que é circuito alternativo. Muitas cidades vão para ali, né? Muitas feiras de Santana festejam enquanto a micareta acontece. E aí é impossível não dizer que elas dialogam com outras práticas culturais. Ela é a prática cultural que está em diálogo com o tempo em que ela vive, né? Então você vai ver, por exemplo, blocos que são organizados por sacerdotes de religião de matriz africana. Você vai encontrar nos jornais terreiros que se organizavam para ir festejar. Você vai pensar as escolas de samba, você vai achar na documentação pessoas de movimentos sociais que constroem blocos, partidos políticos que em algum momento vão às ruas para poder resolver. Eu lembro que tinha um bloco, eu acho que ainda não tem, não tem mais por conta do combate à política manicomial, mas tinha um bloco em feira, que o nome era Bloco Loucos pela Vida, que eram as pessoas da colônia Lopes Rodrigues, que eram levadas para festejar durante a micareta no circuito. Tem o Bacalhau na Vara, que reúne pessoas de outros lugares. Então, assim, a micareta, apesar ela ser grafada no singular, ela é bastante plural e ela vai dialogar com uma infinidade de cidades, uma infinidade de pessoas que vão para a festa, que têm percepções diferentes de mundo. Então, aí você vai ver o que é aceito, o que é que não é aceito, o que é criminalizado e o que é combatido dentro dessa festa. Mas, assim, são vários mundos dialogando enquanto festejam, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta de vocês nesse sentido, se vocês querem que eu retome algum aspecto. Não consegui responder assim. Hum. Levando em consideração a tradição católica da nossa cidade, festas populares de cunho religioso tendem a receber maior aceitação pela população. Dessa forma, é possível estabelecer um diálogo entre a micareta e o bando anunciador? Por exemplo, já que são festas alegóricas? Ó, eu acho que assim, essa divisão entre o que é mais aceito, entre as festas religiosas. Feira é uma cidade bastante religiosa, né? Tem na Senhora Santana como a padroeira, que foi durante a festa foi durante alguns anos, inclusive muito mais noticiada do que seria a micareta. Mas eu acho que essa divisão entre festa religiosa na perspectiva de aceitação e festa não religiosa é muito mais um dilema interno da igreja de combater. Eu acho que as pessoas que vão para, por exemplo, para uma festa religiosa não tem nenhum problema, como é que eu posso dizer, nenhum problema ético e moral de ir para a micareta também. Eu acho que isso não é um problema das pessoas
das pessoas que são fiéis, das pessoas que são fuliãs. Pessoas fuliãs são pessoas fiéis também. Eu acho que não dá para dividir isso. O que acontece é o seguinte: em algum momento, a depender de quem é o grupo que ocupa os espaços de poder, algumas coisas vão ser combatidas e outras não, né? Por exemplo, em alguns momentos, a depender da linha social e política de uma pessoa que é editora do jornal, vai ter mais visibilidade uma festa religiosa. Ou a forma como se noticia o carnaval ou a micareta vai mudar a partir desse lugar, né? Então, como é que a festa é representada? Ela é muito um movimento das disputas de representação de quem está nesses lugares de poder, né? Para poder, nesses lugares de poder que conseguem espalhar essa voz de forma mais eficiente. Então, eu acho que isso é muito mais uma impressão que a gente tem sobre esses lugares do que, de fato, uma disputa de aceitação das pessoas que estão na própria cidade em relação a isso. A relação entre o bando anunciador e a micareta, eu acho que a gente precisa recortar os tempos históricos, que a gente vai analisar cada coisa. Por exemplo, até a década de 80, o bando anunciador, ele é uma festa de devoção. Uma festa religiosa. Por que eu digo que é uma festa de devoção? Não é uma festa organizada, não é uma manifestação organizada pela igreja, mas pelos devotos de Santana, que saíam 15 dias antes à festa de Santana, para anunciar à cidade que ia acontecer uma festa. O professor Renan Pinto discute isso. Ele também foi mestrando da UFES, e ele vai discutir esses pormenores. Mas o que acontecia na festa de Santana até esse momento? Tinha a festa de devoção dentro da igreja, e na porta da igreja, naquela parte da igreja da matriz, tinha o parque, tinha a levação da lenha, que eram as pessoas de matriz africana que iam levar a lenha, porque não tinha energia, então você acendia as fogueiras, se lavava a igreja, tinha todo um processo que fazia parte da devoção da porta da igreja para a rua. Então, assim, e a igreja começa a combater porque a igreja não quer perder o controle da porta para a rua em relação à festa. E há um movimento, que é um movimento que não acontece só em Feira de Santana, que é de proibir os bandos e as festas na rua. A igreja fecha as portas. Em São Gonçalo acontece isso, em outras cidades circunvizinhas também. Fecha o espaço para o espaço da rua e condena esse espaço de devoção da porta da igreja para a rua. Com isso, o bando anunciador ele entra em declínio, ele deixa de existir por um tempo. Em 2007, o Cuca reorganiza esse bando anunciador. Só que esse bando anunciador reorganizado já não é mais com o mesmo sentido de lá. Mantém o calendário, mas tem uma outra relação, que é uma relação muito mais carnavalesca do que cristã, digamos assim. Mantém o vínculo com o calendário cristão, que é o calendário da festa de Santana, só que eles não saem mais da igreja, eles saem do Cuca. Saem da frente do Cuca em 2007. E essa era a grande crítica da igreja, porque isso tinha virado um grande carnaval, isso não era mais fé. Então, assim, eu tenho uma certa resistência de dizer que são festas parecidas, porque elas têm motivações diferentes. A micareta não tem nenhuma motivação de cunho religioso, com nenhum tipo de devoção. A micareta é uma característica do festejo pelo festejo. Você comemora o festejo. É quase como que uma autodevoção. Você festeja a festa. O bando, apesar de ter rompido com essa linha mais próxima à igreja, o motivo do bando existir ainda é um motivo religioso. É anunciar a festa de Santana, que vai acontecer, que sai sempre 15 dias antes do festejo de Santana. Então, assim, apesar de muitas pessoas não estarem ali por este motivo, o motivo da existência da festa é esse. Aí eu não sei em que motivo a gente pode aproximar tanto o carnaval o carnaval e as micaretas com essas manifestações, né, de bando. Eu lembro que eu era estagiária do Cuca em 2009 e a gente ia pro bando enquanto
Fuliane trabalhando também. Tinha senhorinhas da igreja cantando quando entrava no Beco da Energia. Quem não sabe o Beco da Energia é um lugar de prostituição e feira. Então, assim, as senhorinhas devotas, no período do bando, não se sentiam desconfortáveis em entrar pelo Beco da Energia cantando músicas. A música da Cebola, quem conhece sabe. Quem vai para o bando e escuta essa música. Fica aí de curiosidade, quem quiser pesquisar depois sobre a música da Cebola. E elas cantam só durante aquele período ali, que é aquele período do permitido, né? Que isso sim caracteriza com a noção de carnaval, que do carnaval pode tudo, na micareta pode tudo. No bando, as senhorinhas que rezam o texto também poderiam fazer isso, né? E aí, mas elas não passam ali nos dias normais. Talvez essa seja a relação do permitido, mas assim, eu tenho muito cuidado em relacionar a micareta com o bando nesse sentido, porque são motivações diferentes e são organizadas em torno de uma órbita que é diferente, né? A órbita do bando continua sendo o anúncio da festa de Santana. E dentro do bando existem bandos diferentes. Existe o bando que vai sair na alvorada, 5 horas da manhã, que é uma tradição antiga, que são dos bairros antigos de Feira, que sai, e tem um bando que é um outro bando que acontece quando esse bando vai embora. Então, assim, são 2 bandos dentro de um bando. Talvez o bando, a partir das 10 horas, tenha mais características com a micareta do que o bando que antecede. Então, acho que é uma análise que precisa ser feita com cuidado para a gente não equiparar coisas que são diferentes. Bom, nossas perguntas já acabaram já, pronto. Mas eu gostaria de agradecer pela senhora ter participado dessa entrevista, por ter ajudado tanto com o nosso trabalho. E também perguntar se gostaria de comentar algo a mais, trazer mais alguma coisa. Agradecer a vocês, perguntar se tem alguma coisa que ficou, que vocês gostariam de ter mais algum detalhamento, eu posso falar. Mas é isso, agradecer a vocês a oportunidade, desejar sucesso na construção da carreira de vocês enquanto futuras historiadoras, que vocês façam pesquisas maravilhosas, que se interessem pelo ofício. Eu sou suspeita para falar porque eu brinco que eu sou o que eu queria ser quando eu era criança, né? Então, eu sou professora de história, que eu queria ser professora de história. Então, assim, desejar a vocês sucesso na construção da carreira de vocês e agradecer ao Rafael pelo convite, pela lembrança do meu nome, pela lembrança da pesquisa, e dizer que sempre é uma alegria falar sobre feira e falar sobre minha pesquisa. E é isso, e ter uma audiência tão atenta. Eu tenho só mais uma dúvida, uma coisa que apareceu aqui na minha mente, eu nem sei se vai entrar para a entrevista. Mas é porque, tipo assim, a micareta não acontece só em feira, acontece em outros lugares também, mas principalmente em feira. Só que a micareta de feira para os outros lugares muda alguma coisa? Ou é tudo a mesma coisa? Eu acho que nunca é tudo a mesma coisa, porque não é sempre o mesmo lugar, né? Feira é uma cidade com uma dinâmica, Serrinha é uma cidade com outra dinâmica. Eu estou falando de cidades próximas, né? Salvador, que tem o carnaval, é uma outra coisa. O que a gente tem que pensar, ter em mente, Luísa? Quem compõe a festa são as pessoas. As pessoas é que projetam e disputam a noção de festa para um lugar. Então, o que é que vai dizer? Como é que a festa precisa ser? Por onde ela precisa passar? Quem tem que cantar? Como ela deve funcionar? São as pessoas que constroem essa cidade e essa festa. E aí o Walter Benjamin tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, que ele fala que a cidade é o sonho das pessoas, e as pessoas tentam o tempo todo projetar essa cidade. Só que são muitas pessoas tentando projetar uma cidade. Então, essa cidade está sempre em disputa. Eu faço a mesma leitura para as festas. Muitas pessoas vão ter uma percepção do que é uma festa ideal, de qual é o melhor circuito, de qual é a melhor data, como é que tem que sair, qual é o melhor horário. E essa festa está sempre em disputa a partir dessas pessoas que constituem a festa. E quando eu falo pessoas que constituem a festa, eu estou falando de pessoas que gostam e pessoas que não gostam da festa. Se você for fazer um levantamento, tem gente em feira que quer que a festa acabe. Essas pessoas vão trabalhar para a festa acabar.
Tem gente de feira que quer que a festa continue, mas continue em outro lugar. Essas pessoas vão trabalhar de alguma forma, dentro das possibilidades que elas têm, para construir uma festa. Então, assim, eu acho que historicamente é impossível dizer que uma festa é igual a outra, mesmo ela tendo o mesmo nome, as mesmas características, a mesma data, mas são pessoas diferentes que a constroem e a disputam. Então, não dá para dizer que elas são iguais. Mas se você quer saber, por exemplo, um modelo, que aí seria uma outra coisa que Walter Benjamin fala, que é a reprodução técnica. A reprodução técnica hoje das festas carnavalescas, elas são muito semelhantes. O que acontece? Elas precisam ter um trio elétrico para caracterizá-las enquanto festa carnavalesca, porque o trio elétrico não é, mas ele se tornou um elemento protagonista da festa. Precisa ter um trio elétrico, um cantor ou uma cantora cantando em cima desse trio elétrico, não pode ser uma banda. Eu não digo nem mais um cantor de axé music, porque não é mais, né? Tem cantor de sertanejo, tem de pagode. Isso também já mudou. Em algum momento era de axé music, só podia ser de axé music. Um cantor ou uma cantora nesse trio cantando, que pode ser qualquer estilo musical, e isso tem trazido várias críticas, né, das pessoas que acham que só poderia ser axé music. Em algum momento precisava ter um bloco, hoje não precisa mais ter um bloco, hoje só precisa ter pessoas pulando em torno de um trio elétrico. Então, se a gente for pensar, essa reprodutividade técnica é o mesmo modelo para todas as cidades. Só que como é que esse modelo dialoga com o mundo em que ele está colocado, é que vai fazer com que essa festa seja diferente. Responde, Luísa. Respondeu. Uma pergunta, vocês são de onde? Eu sei que o Rafael é do Rio. Você é de Feira? Eu sou de feira. E você, Eu sou Luísa? de Pirá. Eu não sou daqui de feira, não. Você é ferocêntrica também, Flávia? Claro. Sou. Então estamos em família. Diferentes ferocêntricos. Eu brinco com os alunos disso. Eles dão risada, mas eu falo assim, é sério, tô brincando não. Bom, essa foi a nossa entrevista com a professora Mirenice. Confira nosso outro episódio com o professor Felipe, onde exploramos outro tema festivo, o Carnaval. Muito obrigada por ter assistido ao nosso podcast. Até logo!